a vontade de Deus e a vontade da carne. E só vence essa guerra quem tem o Espírito de Deus. Se a pessoa não tiver o Espírito de Jesus, ela não vai prevalecer sobre a sua carne. Por exemplo, se eu estou vivo e salvo hoje, é porque há 51 anos atrás eu recebi o Espírito de Deus e ele me manteve na fé por todos esses 51 anos. Porque quantas e quantas vezes eu fracassei por conta da minha carne? Quantas e quantas vezes eu falhei por conta da carne? Mas o Espírito do Senhor Jesus me sustentou, me convenceu, me guiou e me guardou para que eu não me submetesse à vontade da carne. Então, essa obra é exclusivamente por conta do Espírito Santo. Você vê o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus por todo o mundo, ele está sendo realizado, tem sido realizado e vai continuar sendo realizado por conta do Espírito Santo, não por conta de uma inteligência humana, mas por conta do Espírito de Deus que em nós tem agido. Mas se eu não tivesse o Espírito Santo, com certeza eu não ia resistir aos apelos da carne. Eu iria falhar, eu iria perder a guerra. O conflito entre a carne e o espírito se mantém até a morte. Mas quem tem o Espírito de Jesus, vence. Vence tudo, vence o mundo e permanece salvo. Agora, quem não tem o Espírito de Jesus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, não consegue vencer a sua carne. Cedo ou tarde acaba caindo. Essa é a razão porque muitos estão afastados, ou muitos têm estado afastados da igreja, da fé. Muitos têm se esfriado na fé, ficado morno na fé. E gente de todas as igrejas, não só da Igreja Universal, mas das outras denominações. Muita gente, eu digo para você que há mais gente afastada da igreja, da fé, fria na fé, do que dentro das igrejas. Por exemplo, quando nós vemos aí o bispo Sérgio agora com o bispo Domingo fazendo o resgate de ex-obreiros, sempre é aquela massa humana. Gente que um dia mandava demônio embora, agora afastado e cheio de demônios. Por quê? Porque não tinha sido batizado, não tinha sido selado com o Espírito Santo. Essa é a realidade. Então, minha amiga, meu amigo, quando nós propomos o jejum de Daniel, o jejum de 21 dias, se excluindo de toda e qualquer informação secular, nós estamos falando isso, ou fazendo essa campanha, para que as pessoas possam ter o Espírito Santo, para que elas possam priorizar a sua salvação, para que elas possam priorizar o recebimento do Espírito Santo, porque se elas não tiverem o Espírito de Jesus, elas não conseguirão avançar na fé, elas não vão prevalecer. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos que há um conflito violento entre o espírito
a carne. O espírito e a carne, que é o Espírito Santo e a nossa carne, que é a nossa vontade. E nesse conflito, minha amiga, só vence quem tem o Espírito de Deus para sustentar a sua vida, para fazer prevalecer a vontade dele. Então, no dia 29 desse mês, na última quinta-feira desse mês, nós estaremos começando um jejum de Daniel, 21 dias, quando estaremos nos excluindo das informações seculares, por exemplo, notícias, entretenimento, moda, esporte. Estaremos evitando toda sorte de informações, literatura, livros que não tem nada a ver com a fé, cinema, teatro, novelas, televisão, shoppings. Vamos deixar tudo de lado e vamos nos enclausurar no Espírito de Deus, em busca do Espírito Santo. Porque, imagine você, o Espírito Santo não é qualquer espírito. O Espírito Santo não é qualquer coisa. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Imagine, para você ter o Espírito de Deus dentro de você, há que se esforçar, há que se lutar, há que se sacrificar a sua carne, a sua mente. Ao invés de você ter momentos de lazer, você vai excluir esses momentos de lazer. Você vai se colocar corpo, alma e espírito no Espírito, em buscando o batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, nós tivemos aí a prova do Enem, né? Quantos milhares de estudantes fizeram essa prova? Mas antes deles fazerem essa prova, eles estudaram, eles mergulharam nos estudos, perderam noites de sono, perderam festas, deixaram tudo para trás para estudarem e a fim de passar no Enem. Ora, minha amiga, é o sacrifício de cada estudante. E também para receber o Espírito de Deus, que é muito mais importante do que tudo que existe nesse mundo, inclusive Enem e qualquer formação pedagógica ou secular, é o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito da vida eterna. É o Espírito da eternidade. É isso que nós estamos propondo. Por isso Paulo fala para os cristãos naquela época, naquela altura, os cristãos romanos que haviam se convertido, né? Os romanos haviam se convertido ao Senhor Jesus, mas eles não tinham instrução, orientação de como agir, de como viver a fé, de como tomar atitudes. Então, o apóstolo Paulo fala, vocês têm que ter o Espírito Santo, porque há uma guerra entre a carne e o Espírito. E você, para vencer, só tendo o Espírito Santo. Por isso que ele chega ao ponto de dizer, se alguém não tem o Espírito do Senhor Jesus, não pertence a ele, não pertence a Jesus. Se você não tem o Espírito de Deus, minha amiga, meu amigo, você não é batizada com o Espírito Santo, você é uma pessoa débil na fé. Você é uma pessoa que vive em dúvida, você vive ansiosa. Por exemplo, a sua ansiedade por querer casar, ansiedade por ter namorada, namorado, a sua ansiedade para conquistar isso, conquistar aquilo, toda essa ansiedade é porque lhe falta o Espírito Santo. Por exemplo, se você vive com medo, você tem medo disso, medo daquilo, medo de elevador, medo de altura, medo de... Enfim, esses medos é por falta do Espírito de Deus. Se você anda preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado com amanhã, é falta do Espírito de Deus.
Porque quem tem o Espírito Santo vive na fé e pela fé. E fé é certeza. Fé não é religião, fé é certeza. E certeza de que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu que faria. Jesus enviou o Espírito Santo para todos. Todos, obviamente, que o buscam, que querem, que se entregam, que têm sede, que têm fome, que sacrificam, que fazem a sua parte. Então é para esses que nós teremos o jejum de Daniel. É óbvio que o colega, o amigo, o conhecido, o parente, o filho, o pai, a mãe, seja lá quem for, não tem interesse nisso, eles não têm sede. Mas quem tem sede do Espírito Santo vai fazer esse jejum de Daniel, 21 dias, por quê? Porque sabe, tem visão, a visão de que sem o Espírito Santo jamais ela vai poder conseguir a salvação. Que Deus te abençoe, minha amiga e meu amigo, e revele para você essa necessidade para que você venha mergulhar de corpo, alma, espírito no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu cresci numa família onde havia muitas brigas. Eu sempre acompanhei meu pai agredindo a minha mãe fisicamente. E com isso eu fui criando um ódio horrível por ele. Sempre que ele saía de casa eu desejava que ele voltasse dentro de um caixão. O meu desejo era ver o meu pai morto. E eles também eram envolvidos com religiões que fazem rituais. E por conta disso eu herdei uma perturbação espiritual. Eu não conseguia mais dormir durante a noite. Quando eu ia dormir, eu tinha pesadelos, comecei a ver vultos, ouvir vozes. Tinham espíritos que vinham me pedir coisas durante a noite e eu não queria obedecer o que eles pediam, né? E a minha vida começou a ficar muito difícil. Eu parei de dormir, comecei a ficar muito triste com a minha situação, fiquei deprimida, tomava remédio para tentar dormir. Tinha uma irmã que já tinha medo de mim, ela não queria mais ficar comigo dentro do mesmo quarto, porque não acreditava no que eu via, dizia que eu estava ficando louca. E aí ninguém podia me ajudar. E numa dessas noites, eu acordei de madrugada e fui para frente da televisão, já estava cansada de viver daquele modo, tanto que eu já nem conseguia mais sorrir. Eu era infeliz em todos os sentidos. E aí eu vendo um testemunho de uma pessoa falando sobre a Igreja Universal. E o testemunho dela era muito parecido com o meu. E aí eu fiz um voto com Deus e falei que no outro dia eu ia procurar essa igreja. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. E foi o que eu mais desejei conhecer na vida, porque eu ouvi falar de um Deus que até então eu não acreditava que ele existisse. E tinha até raiva dele por tudo que eu já tinha passado na vida. Mas eu fui recebida de um modo tão diferente. Eu desejei tanto ter o Espírito que eu vi naquele lugar, que era o Espírito da salvação, o Espírito Santo. Eu comecei a buscar com todas as minhas forças. Eu me empenhei. Eu fiz o meu tudo para poder recebê-lo. E graças a Deus eu consegui. Quando ele desceu sobre mim, foi a maior felicidade, como eu nunca imaginei ter um dia. Receber o Espírito Santo na minha vida. E é uma alegria assim tão maravilhosa que só recebendo para a gente conseguir expressar. Eu jamais vou ter algo que possa superar essa felicidade, que foi receber o Espírito de Deus na minha vida. Eu tenho essa alegria, não foi só no momento em que eu recebi, ela permanece dentro de mim até hoje. Aquela mágoa que eu sentia do meu pai foi esquecida. Naquele instante eu esqueci tudo que havia acontecido, eu perdoei o meu pai, eu olhei para ele com muito amor, com carinho, com respeito que eu nunca havia sentido por ele antes. Em tudo que eu não via graça, eu comecei a ver Deus. Eu vi o verdadeiro motivo da felicidade. Comecei a olhar para as coisas diferentes. Eu vi que dali para frente eu poderia ser feliz. O que eu nunca tinha sentido vontade de sorrir, eu saí dali com vontade de dar risada, de felicidade, de alegria. E Deus transformou tudo em todos os sentidos. Meu pai foi transformado, hoje eu tenho um marido que é um homem maravilhoso. E eu tenho paz, eu consigo dormir direito, eu sou uma mulher realizada. E em tudo hoje eu tenho satisfação. Isso porque eu recebi o Espírito Santo.
Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Eu passava por muitos problemas na minha família, por ser vazio, por ver muitas brigas dentro da minha casa, meus irmãos, aquela discussão. E isso gerava muito em mim uma incomodação, um sofrimento, ao ponto que eu queria me matar, achava que todo mundo poderia ser feliz, eu não. Eu buscava até nisso, até no meio dos meus amigos. Baladas, em festas, em estar com eles, mas tudo isso, nada me supria. Quando eu me deparava à noite, quando eu chegava para dormir, via a situação da minha mãe chorando, aquela tristeza, aquela dificuldade por estar todo mundo desempregado. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. Foi assim as piores fases, porque eu cresci sem aquele carinho de pai. Então eu via muitos tendo um pai e eu não tinha aquele carinho. E minha mãe precisando trabalhar para dar de sustento para os meus demais irmãos. E aquilo ali me maltratava muito. Aquilo ali criava em mim uma solidão, uma tristeza. E foi onde eu comecei a procurar a felicidade em outros lugares. Comecei a frequentar lugares que não era para mim estar naqueles lugares. Então procurei, muitas das vezes eu pensava como que eu ia fazer para mim dar cabo da minha vida, tirar minha vida de qualquer jeito. Isso bem novo, jovem, sem pai, sem nenhuma estrutura. Eu queria conquistar as coisas, não podia. E isso me causava muito sofrimento. Para mim, felicidade já não existia mais. Até um dia que eu recebi um convite. E foi onde eu cheguei à Igreja Universal. E chegando à Igreja Universal, eu vi um rapaz falando da minha vida. Que ele também tinha perdido o pai dele cedo. E que ele encontrou a felicidade. E aí eu fiquei me perguntando, não tive a oportunidade de saber. E eu queria saber como que ele achou a felicidade. Foi quando eu vi ele dizendo que ele tinha recebido o Espírito Santo. A vida dele tinha se mudado, a vida se transformou. E eu fiquei me perguntando quem era o Espírito Santo, como eu fazia para ter o Espírito Santo. Então eu almejei com todas as minhas forças. Eu procurei colocar toda a minha vida para receber o Espírito Santo. Então eu comecei a fazer tudo que era dito, tudo que era orientado. Não faltava nas correntes, nas reuniões. Eu estava sempre ali participando. Até o dia que eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu pude, então me lembrei daquele rapaz, o que ele tinha falado e testemunhei para mim. Então hoje eu sou feliz. Hoje eu posso falar de felicidade porque há isso em mim. E a paz, aquela tristeza que eu via no meu lar, hoje já não há mais. A alegria, aquele tormento, aquela tristeza, aquelas brigas, eu pude perceber que logo depois de eu ter recebido o Espírito Santo, aquilo foi acabando. Porque os meus familiares, minha mãe, eu pude chegar perto dela, eu pude conversar, eu pude passar aquela alegria, aquela felicidade que estava em mim. E ela pôde ver também que há a felicidade, há a solução. Hoje eu posso dizer que após eu ter recebido o Espírito Santo, a minha vida mudou totalmente. Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, nos meus olhos correm lágrimas. Oh, eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu
manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, nos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus. Espírito, Espírito, oh, eu estou aqui. Oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Minha amiga, nós vamos ficando por aqui. Eu queria dizer para você que todos os dias na Igreja Universal, especialmente aqui no Templo de Salomão, você tem uma oportunidade de ouro para receber o que você precisa. Na quarta-feira nós temos a reunião dos filhos de Deus, a noite da salvação. E no domingo, pela manhã e à noite, nós temos reuniões do Espírito Santo. Você é o nosso convidado. Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber